investidor! Tudo bom com você? Quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da M. Dias Branco. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando no sininho para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo para te ajudar a investir melhor, para te ajudar a colocar dinheiro no seu bolso e também para você não se esquecer de deixar a likezeira para poder dar uma força aqui para o investidor raiz, para a gente ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, valeu? Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, M. Dias, hoje o mercado está aberto, eu estou gravando dia 21 de março, ela está subindo 5%, então parece, poxa, uma bela alta. Só que a gente pegar na semana, olha só, nos últimos 5 dias ela está caindo 16%, só ontem ela chegou a cair aproximadamente aí 20%, foi um mega derretimento, o mercado não gostou nada do resultado da M. Dias, vou comentar um pouco sobre isso, então você vem comigo aqui no vídeo até o final. Só que quando a gente pega no ano, ela está caindo 25% e nos últimos 12 meses uma alta de aproximadamente 27%. Então será que está acontecendo com a M. Dias, né? Vamos ver aqui os resultados da empresa. Bom, a M. Dias, se você não conhece, é a empresa do setor de alimentos processados, tá? Ela detém aí várias marcas conhecidas falando de massas, né? Então temos aqui biscoitos, como por exemplo biscoito Piraquê. Falando de massas, temos ali o macarrão Adria, Vitarella também é uma marca da empresa, então ela tem diversas marcas que são bem conhecidas aqui no Brasil. Código de negociação MDIA3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações, o que é bom para o minoritário. Quando a gente entra na posição acionária, a gente vê que tem um pouquinho de ações em tesouraria aqui, né? Em algum momento ela recomprou. Conseguimos ver aqui também que tem um free float, né? Que é o percentual que está aberto ao mercado, e aproximadamente 33% das ações estão negociadas na nossa bolsa de valores, e o Dibra, fundo de investimentos, que está com a maior parte das ações. Bom, entrando aqui na DRE da empresa, o que a gente consegue ver, né? Olha o que está acontecendo. Isso aqui não é de hoje. Se você assistir algum vídeo meu aqui da M. Dias, aqui no canal, sempre que tem resultado atualizado, né? Você que não acompanha, eu sempre costumo trazer aqui os resultados, tá? Então, por exemplo, M. Dias a gente consegue ver quarto trimestre do período passado contra o período do quarto trimestre de 2022, né? 21 contra 22, a gente consegue ver que a receita da empresa cresceu 27%. Então, isso aqui é bom, né? A receita crescendo. Quando a gente entra no lucro bruto, o lucro bruto cresceu 21%. Até então, correndo tudo bem, né? Só que quando a gente entra nas despesas, olha o tanto que as despesas da empresa cresceram. Ela saiu de uma despesa operacional de 451 milhões para 652, ou seja, um crescimento de 44% nas despesas. Destaque aqui para as despesas com vendas, né, que saiu de 379 para 518 milhões, um crescimento de 36,6%, e as despesas administrativas também cresceram muito, saindo de 73 milhões para 104 milhões, um crescimento de 43%. Então, no final das contas, a gente pegar o EBIT, né, que é o resultado operacional da empresa, né, quanto que ela ganhou ali com a venda dos seus produtos, excluindo a parte ali das despesas e do custo dos produtos vendidos, ela teve uma queda de 70% no lucro operacional. Então, o lucro operacional da empresa saiu de 114, quase 115, para 34 milhões. Se entrar, então, o resultado financeiro, ela já fica com prejuízo, tá? Olha só, ela saiu de um lucro antes dos impostos de 96 para um prejuízo de 67 milhões. Aqui ela teve um resultado positivo na linha de imposto de renda, foi isso que salvou a empresa de não dar prejuízo. Mas no final da última linha, o que aconteceu? Ela saiu de um lucro de 151 milhões para um lucro de 15 milhões, uma queda de 89% no lucro. Então aqui, apesar da empresa estar vendendo mais, ela está tendo um custo maior. É normal o custo aumentar quando a empresa vende mais, né? O custo dos produtos vendidos, até aí tudo bem, a gente tem que olhar a margem e tal, não dá para ficar olhando só no seco ali o valor do custo dos produtos vendidos, mas o lucro bruto cresceu. Mas aí o que acontece? As despesas aumentaram muito, o resultado financeiro também piorou bastante,
né, com o cenário de juros. Então o resultado foi muito fraco, né, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Quando a gente pega no ano, o que a gente consegue ver? Mesmo cenário, tá? A receita cresceu, lucro bruto cresceu. Aí quando a gente chega no resultado aqui frente ao EBIT, né, o EBIT também cresceu, até aqui tudo bem. Só que quando a gente chega lá no final, ela teve uma queda de 4,6% no lucro. Saiu de um lucro de 505 milhões para um lucro de 481. Então, assim, no ano, não foi uma queda tão expressiva, né? Só que no último trimestre, nesse quarto trimestre, o resultado, na minha opinião, foi um resultado muito ruim. E vale ressaltar, eu vou entrar aqui nessa parte também, vou mostrar sobre isso, mas a empresa ela já vinha de um resultado que não era muito bom no ano passado. Então, ela já não estava indo muito bem. Qualquer piora é negativo aqui para o cenário da empresa, né? Então é um ativo que está em uma situação bem complicada. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da M Dias Branco. Sempre digo em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. E para você que quer acelerar os seus resultados, quer ter o meu acompanhamento, para você criar uma carteira onde você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira em um período de até 10 anos, você já está vivendo da renda dos seus investimentos, eu vou estar te convidando para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então a única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só entrar em contato comigo via WhatsApp. Primeiro link na descrição desse vídeo. É só você clicar e me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar te aguardando. Mas não demora muito não, porque as vagas para esse mês de março já estão finalizando, beleza? Então, eu vou continuar aqui. Cotação do dia 20 de março de 2023 estava R$ 24,96. Valor de mercado aproximadamente 8,5 bilhões. Então, ela não é uma small, mas também não é uma gigante, né? Uma empresa de porte médio dentro da nossa bolsa. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,7 vezes. Olhando para esse indicador, tem um indicador para a gente medir o endividamento da empresa. No momento a dívida está controlada, tá? Não é uma dívida muito elevada. Porém, né, cenário de taxa de juros alta, endividamento acaba apertando o resultado da empresa. Vale ressaltar que esse indicador, quando ele chega ali perto de 3 vezes ou passa de 3 vezes, é um ponto de atenção, porque aí sim o endividamento começa a ficar complicado para a empresa. Liquidez corrente de 2, isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem em deveres a pagar no prazo de 1 ano, a gente está falando do ativo circulante, ela tem R$2 no ativo circulante. Então, se a gente comparar passivo contra ativo, ela tem uma boa folga financeira, pelo menos nesse período de 1 ano. Quando a gente entra no dividend yield de 0,5%, dividendo muito baixo, né, devido à situação da empresa, é normal que ela dê uma segurada aqui nos lucros. Eu, quando vou investir pensando em dividendos, eu gosto de receber no mínimo 6%, então está um dividendo bem aquém do que eu gosto de receber. CAGR dos lucros, né, que é um indicador para a gente avaliar bastante aqui o caso da M Dias. O que é o CAGR dos lucros? É um indicador para a gente medir a média do crescimento anual de uma empresa. Então, em média, o lucro da M Dias Branco, ele caiu, né? Ele diminuiu 11% ao ano. Então, isso aqui eu coloquei em vermelho, que é um sinal bem negativo. O ROI de 7% é um ROI abaixo do que eu gosto de ver. O ROI é um indicador muito interessante para a gente medir a rentabilidade de uma empresa. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROI. Então tá um ROI abaixo do que eu gostaria de ver. Margem líquida de 5% é uma margem abaixo do que eu gosto de ver. Também coloquei em vermelho, porque aqui a margem já está ficando bem apertada, na minha opinião. Geralmente quando eu vou investir em empresas, eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem, né? Então 5% está aí praticamente metade do mínimo que eu gosto de ver. Então a margem da M Dias no momento está uma margem bem apertada. Indicador de preço que eu estou trazendo aqui, hoje ela está valendo 17,5 vezes o lucro dos últimos 12 meses. É um pouco difícil a gente analisar esse indicador. Geralmente, se eu fosse falar preto no branco, eu diria que
15 vezes é um preço que a empresa não está barata nem está cara. Quanto mais acima de 15, mais ela pode estar ficando cara, e quanto mais abaixo de 15, mais ela pode estar barata. Só que aqui também nós temos que levar em consideração o crescimento da empresa. Então, se a empresa cresce muito, às vezes justifica a gente pagar um múltiplo de preço um pouco acima de 15 vezes, né? 20 vezes, 25 vezes, depende muito do momento que a empresa tá. Só que aqui no momento, né, a M Dias ela tá com um decréscimo nos lucros, ou seja, os lucros estão encolhendo, e ela tá com um indicador de preço acima de 15, né, um indicador de preço de 17 vezes e meia. Então, assim, mesmo com toda essa queda, ela ainda pode não estar em um preço interessante para compra, tá? Continuando aqui a análise, falando aqui dos lucros da M Dias, a gente consegue ver que é uma empresa que tem sim um histórico de apresentar lucro, 10 anos sem dar nenhum prejuízo. Então, se eu pegar e falar, poxa, a M Dias é horrível, não é uma empresa ruim, né? A empresa dá lucro com consistência, vem pagando dividendos com consistência. A gente consegue ver que as barras em verde aqui, né? Era uma empresa que estava distribuindo ali mais ou menos 25% dos seus lucros. Só que o que acontece? Desde o ano aqui, ó, principalmente o ano de 2017, ela não conseguiu mais chegar nesse resultado e vem caindo, né? O lucro caiu em 2018, aí 2019 caiu mais. Aí teve o ano de 2020, que foi um ano positivo para a empresa, mas aí 2021 voltou a cair e agora ficou um resultado inferior ao resultado de 2021. Com isso também ela deu uma segurada, né? A gente consegue ver aqui que o dividendo ela estava pagando bem até 2021. Agora no ano de 2022, né, no ano passado, já não pagou tantos dividendos. Então por isso que o dividend yield dela tá um dividend yield baixo. Quando a gente entra no histórico de cotações, ela sim gerou valor, né? Se a gente pegar desde 2008, cotação ali menos de R$10. Hoje, atualmente ali, a cotação que não está totalmente atualizada, para ser sincero, né? Hoje ela está aqui mais ou menos perto aqui de R$24. Então a gente consegue ver que gerou valor, mas para quem comprou aqui mais ou menos, se a gente dá um exemplo aqui, quem comprou em 2017, ela está hoje com uma cotação bem inferior ao que ela já foi, né? Lá na casa dos R$40. Hoje ela está com uma cotação, na verdade, ali cotada próximo ali do ano de 2016, né? 2013. Então, nos últimos anos, sem dúvida alguma, quem comprou, olhando aqui para a cotação, não fez um negócio muito bom, né? Porque ela não paga tanto dividendo, a cotação praticamente não saiu do lugar. Quem comprou na alta, então, tá vendo uma bela desvalorização. Bom, agora eu vou finalizar a análise da M Dias Branco. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo e não deixou o like, já vou reforçar, deixa o like, tá? Vou pegar a análise aqui da empresa desde 2016 até 2022, vou explicar o que está acontecendo. Então, se você está preocupado, se você quer saber a minha opinião, o que você deve fazer com as ações da M Dias, fica aqui comigo e presta muita atenção. Então, o que está acontecendo? A receita da empresa saiu de 5,3 para 10 bilhões, então quase dobrou. Só que o EBITDA tá até bem, ó, o EBITDA, assim, tá praticamente o mesmo, né? Não vou falar, poxa, o EBITDA caiu, mas o EBITDA tá praticamente o mesmo de 2016. Isso aqui é bom? Não é bom, né? Porque a empresa ficar praticamente de 2016 até 2022, 6 anos, e não conseguir crescer o seu EBITDA, isso não é bom, né? Só que quando a gente olha para o lucro, olha só o lucro da empresa, saiu de 784 milhões para 482, então o lucro da empresa caiu bastante. E o que está acontecendo? Poxa, a empresa consegue vender mais e o lucro é menor, ela está perdendo margem. Então olha só, uma empresa que tinha uma margem de 15%, agora está com uma margem líquida de 5%. Então perdeu muita margem, tá? Isso aqui é um ponto preocupante. Endividamento, ela tinha mais dinheiro no caixa do que tinha dívida. Ela tinha um caixa de 860 milhões contra uma dívida de 643. Então ela tinha um caixa livre de 217 milhões. Se a gente pegar hoje, ela tem um caixa de 664 contra uma dívida de 2,2 bilhões, levando em consideração, né, que agora a gente está no cenário de taxa de juros alta. Então, se você pegar aqui, o resultado financeiro da empresa era positivo e agora é um resultado negativo de 231 milhões. Então, isso aqui é um claro exemplo de uma empresa que perdeu o fundamento, né? A empresa tinha uma margem alta, agora não tem margem praticamente, a margem é muito baixa. A empresa tinha uma rentabilidade de 18%, um ROI de 18%, agora ela está com um ROI de 7%, então perdeu rentabilidade.
A empresa trabalhava sem dívida, agora ela está com uma alavancagem de 1,7 vezes de um cenário de taxa de juros alta. Então, assim, tá tudo piorando. Então, nesse tipo de cenário, o que eu sempre sugiro? Se você está vendo uma empresa 2 anos piorando, você está lendo o relatório, não vê uma perspectiva de melhora naquilo, às vezes é melhor você assumir um prejuízo e pular fora do barco e colocar na sua carteira ativos bons que vão te entregar retorno, que você ficar ali morrendo abraçado com a empresa, vendo o negócio desvalorizar, pagando um pouco de dividendo. Então, assim, para uma empresa cair o lucro e ela ficar aceitável, você tem que ter uma perspectiva que aquilo uma hora vai virar aquele jogo e também ela tem que estar conseguindo estar num preço bem atrativo para ela poder te remunerar bem com o dividendo, porque pelo menos um dividendo legal você vai ganhar. Então a M Dias ela não está num preço atrativo, dividendo não é aquelas coisas, cotação caindo, resultado piorando. Grande parte do motivo dos resultados estarem piorando, né? O que está acontecendo, Daniel? A empresa ela tem o custo dos produtos vendidos atrelados grande parte ao trigo, porque ela precisa de trigo para ela poder produzir os seus produtos. A gente sabe que o trigo é cotado em dólar e em momentos inflacionários, né, se a gente pegar um trigo mais caro e o dólar mais alto, ela vai ficar apanhando o tempo todo. Então, assim, a gente não sabe quando isso vai melhorar, a margem bruta dela continua diminuindo e somando esse cenário da margem bruta caindo, agora nós temos a questão do resultado financeiro que veio muito ruim em 2022 e mantendo essa taxa de juros esse ano, que eu não acredito que vai baixar muito, se baixar, vai baixar pouca coisa, ela tende a novamente apresentar um resultado financeiro ruim. Então o que é que a gente pode esperar? Mantendo o cenário igual está agora, novamente no ano um resultado fraco, tá? Então, assim, eu não investiria. Eu vou falar a empresa é horrível, a empresa é muito ruim. Não, a empresa dá lucro, né? A empresa gera caixa, mas a gente sempre tem, né? Na bolsa nós temos muitas empresas, temos muitas opções melhores para poder investir, tá? Então, minha opinião é essa sobre a M Dias, não investiria. Negócio que está perdendo fundamento, não colocaria em carteira. Então, se você gostou dessa análise, compartilhe com seu amigo que tem interesse nesse conteúdo e deixa aqui para mim nos comentários sua opinião sobre a M Dias, o que você acha, como que está a sua experiência com a empresa. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!